interessante. Então a gente está construindo isso também. Vamos ver se no final desse ano a gente já consegue lançar. Beleza, a minha mensagem hoje vai ser sobre equidade do reino de Deus. Semana passada a gente teve um momento muito especial. Eu fui muito tocado por Deus na semana passada. E foi um momento, para mim, o que mais me marcou, Tiago, foi no final, bem no finalzinho, em que o Tiago falou assim: tem alguém entre nós que está com necessidade? Você pode, por favor, levantar sua mão, sem nenhum constrangimento? E aí chamou as pessoas para ajudarem. E as pessoas fizeram fila para ajudar aos que estavam precisando, estavam com necessidade financeira. E quando eu vi isso acontecendo, foi muito louco, porque aconteceu exatamente no mesmo momento que eu senti de fazer isso com uma pessoa. Mas eu nem sabia que você tinha falado isso, eu tive que ouvir depois no YouTube. E o que eu acho incrível disso é que esse movimento é um movimento bíblico, é um movimento cristão, é um movimento do reino de Deus, que é essa equidade. Eu creio muito que a gente tem que ter fome e sede de justiça, e buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu quero falar sobre isso hoje. O que significa esse reino e essa equidade do reino? A gente sabe que Jesus veio para anunciar um reino eterno, em que não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais escassez, não vai ter mais ninguém pobre, sofrendo, passando fome. Esse é o reino que Jesus vem e fala: o reino de Deus está entre vocês. Então ele foi anunciado por Jesus. Mas enquanto ele não vem em sua plenitude, enquanto a gente tem pobreza, enquanto a gente tem necessidade, enquanto a gente tem carência em nosso meio, como então que a gente deve viver? O povo, na época, antes de Jesus vir ao mundo, o povo perguntou isso para João Batista. João Batista estava falando assim: arrependam-se, raça de víboras, vocês falam, mas não fazem, façam o que é certo, arrependam-se e produzam boas obras. Aí o povo fica perdido ali ouvindo aquilo e fala: como então a gente pode fazer isso? E aí sabe qual é a resposta de João Batista? A resposta é: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Eu entendo que tem 2 lições aqui. Primeiro, é que é impossível ser cristão sem dar. Impossível. Acumular sem compartilhar é incompatível com o cristianismo. Incompatível. Então se você entende que o seu dinheiro é só seu, porque você trabalhou duro, se você entende que o seu tempo é só seu, porque você tem o seu trabalho, as suas questões, se você entende que a sua vida é só sua, isso é incompatível com o cristianismo. Dar é a essência do cristianismo. Deus deu o seu Filho. Jesus deu a sua vida. O Espírito Santo foi dado de graça. Então dar é essencial. Só que a segunda lição, que é o que eu quero focar aqui hoje, porque a gente fala muito de dar, a gente fala muito de generosidade, sobre você dar algo, mas eu quero falar de uma coisa um pouquinho diferente hoje. Dar, o João Batista está falando aqui, é dar não como você perder, mas como alguém ganhar. É uma mudança na mentalidade de não apenas eu abrir mão e eu abdicar. Então no meu coração eu abdico. E eu sei que muita gente fez isso semana passada, com uma generosidade extravagante e sincera, abrir mão. Tá, mas isso aqui vai para onde? Eu quero falar disso hoje. Como que isso aqui, que é esse abrir mão, vai chegar para a gente viver o reino de Deus, a equidade do reino de Deus em nosso meio? E eu entendo que o que João Batista está falando aqui é que o dar não é como perder necessariamente, mas é como repartir. Então essa é a palavra que eu queria falar com vocês: repartir. No final eu vou falar mais o que Deus falou comigo durante essa semana. Eu vou seguir aqui a minha linha, mas a palavra é muito sobre isso. Você tem repartido o que você tem? Não é sobre ter muito ou ter pouco. Não é sobre dar muito ou dar pouco. É sobre repartir o que você tem. Muitas vezes o foco pode ser sobre você renunciar. E realmente a renúncia é uma coisa essencial na vida cristã. É impossível você seguir a Cristo sem renunciar a si mesmo, e as tuas vontades, os teus desejos. É impossível. A gente tem que se renunciar todos os dias. Pergunta para uma mãe como que é amar o filho. É renunciar todos os dias por ele. Então quanto mais a gente amar a Deus sobre todas as coisas, é renunciar por amor. Só que o foco que eu quero falar aqui é a renúncia ser destinada ao outro.
é o serviço, é o amor ao próximo. É impossível amar a Deus que a gente vê sem amar ao próximo, a Deus que a gente não vê sem amar ao próximo que a gente vê. Então é isso que é a equidade, é quando a gente olha para o outro e tem um equilíbrio entre eu e o outro. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a gente fala muito do Pentecostes, né? Tem até uma banda que eu gosto muito que chama Upper Room, né? Que é o quartinho especial em que eles receberam o mover do Espírito e foram impactados e pregaram o Evangelho para todas as nações. Mas qual que foi a consequência disso na vida comunitária deles? Qual que foi o despertar comunitário desse manifestar do Espírito Santo? Pode colocar aí o slide que fala de Atos 34, 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu queria focar nessa parte, porque a gente sempre foca na outra parte, que é todo mundo deu tudo. Eu fui estudar sobre esse assunto e tem um historiador e um teólogo que chama Justo Gonzalez. E ele é muito bom, ele tem vários livros sobre a história da igreja. E ele fala num livro que é Economia e Fé sobre o que aconteceu em Atos. Ele disse que o que aconteceu em Atos é uma comunidade em que as pessoas abriam mão de suas posses não pela renúncia em si, mas para ajudar os que precisavam. O objetivo não era uma noção abstrata de renúncia e pureza, abrir mão de tudo, mas o atender à necessidade dos outros. Ele distingue essa vida comunitária da igreja do comunismo. Muita gente fala, aqui é a primeira forma de comunismo. Não, ele explica que, na verdade, essas doações eram voluntárias e eram individuais, e as pessoas mantiveram suas propriedades privadas. Então não era algo estabelecido de cima que todo mundo deu tudo. Por que as pessoas mantiveram suas propriedades privadas? Porque as pessoas se reuniam nas casas dos irmãos. Então tinha irmãos que continuavam com suas casas, continuavam com bens. Não é que todos jogaram todo o dinheiro fora. Na verdade, o dinheiro foi usado para um fim, que era suprir a necessidade de quem precisava. Então esse foi um movimento que surgiu na igreja primitiva, de um desejo muito grande de olhar para quem está do seu lado passando fome e falar, cara, vamos servir essa pessoa, vamos ajudar quem está precisando. Então o Justo Gonzalez fala dessa noção de koinonia. Não sei quem já ouviu essa palavra no grego, mas é um compartilhamento que vai além de bens. É um compartilhamento de questões materiais, mas de questões espirituais, da vida. É um compartilhamento de quem eu sou, é o repartir. Então é abrir a casa, vem lanchar comigo, né? Não é só eu dar o dinheiro, né? E a gente vê esse conceito por toda a Bíblia e por toda a história do cristianismo. O Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele fala uma frase que mudou muito a minha forma de enxergar a riqueza. Ele fala assim, rico não é aquele que tem e guarda, mas o que distribui. Riqueza é aquele que consegue entregar, consegue dar. Isso é alguém rico, é alguém que oferece. Essa é a pessoa rica. O reino de Deus traz uma nova noção do que é riqueza, do que é a verdadeira riqueza para nós. E foi isso que Paulo ensinou para a igreja de Corinto. Essa é a passagem que eu quero ler com vocês, eu vou ler ela inteira e a gente vai falar um pouco sobre ela, porque semana passada, quando a gente viveu isso, das pessoas ajudando umas às outras, me veio à mente essa passagem, e é uma passagem que fala exatamente como deve ser essa vida em comunidade, em meio à generosidade de uns, e como viver essa equidade entre nós. Então vamos ler, 1 Coríntios 8, de 8 a 15. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir aí, mas eu vou colocar na tela aqui também. E a gente vai ler esses 8 versículos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha que interessante. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Essa é a parte que eu queria focar. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e nem faltou a quem tinha recolhido pouco. Que texto incrível. O que eu acho mais incrível desse texto é que ele dá várias lições para a gente sobre como a gente deve então contribuir em meio à comunidade. Uma lição sensacional é: de acordo com o que você tem. Lembra de João Batista falando? Você tem 2 túnicas? Dá uma. É de acordo com o que você tem. Cara, Deus não chama ninguém para viver burnout, não. Deus não chama a gente para se estourar querendo dar tudo, oferecer tudo. Se Deus te chamar para dar tudo, Ele vai suprir. É um chamado específico. Só que Ele fala, o ensino é: dê de acordo com o que você tem. Ele olha para a igreja da Macedônia e fala: esses caras são pobres, e eles estão dando mais do que eles podem. É lindo isso, é lindo. Mas eu não quero que eles se sobrecarreguem e vocês não deem nada. Vocês têm mais condição, deem mais. É simplesmente isso. Por quê? Para que haja igualdade, para que haja justiça. E essa palavra, igualdade, é uma palavra que é um pouco carregada, né, na nossa sociedade, no nosso mundo de hoje. Mas equidade, a igualdade aqui, a palavra é isotes no grego. E ela significa equilíbrio. Ela significa proporcionalidade. Ela significa igualdade em tratamento. Não está dizendo aqui todo mundo tem o mesmo dinheiro na conta. Isso eu fui ver, eu peguei umas 15 bíblias de comentário, comentaristas, e todas falam a mesma coisa. Não é igualdade material, é equidade. É uma questão de eu olhar para o próximo e aquele que tem mais, olhar para quem tem menos e suprir. Não necessariamente, se eu tenho 50 milhões e o outro tem 1 mil, os dois têm que ficar no meio termo. Não é isso, a gente não está falando de comunismo, de distribuir posses igualmente. O que a Bíblia está ensinando é sobre equilíbrio. É a justiça do reino de Deus entre nós, ainda que com classes sociais diferentes. E o que é muito incrível dessa passagem é que Paulo dá um exemplo bíblico aqui. Ele fala, como está escrito. Alguém sabe qual que é essa passagem bíblica? O que está dizendo aqui? Se alguém sabe, dá um grito aí. O que ele quer dizer com essa passagem bíblica? Quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Qual que é essa escritura que ele está mencionando? Vamos ver se vocês sabem de Bíblia. A gente teve a escola bíblica, hein? Hoje de manhã eu estava lá, com o Fernando, mandou muito. E alguém sabe dessa passagem? Talvez está com vergonha de falar, né? Eu sempre tenho vergonha de falar quando alguém pergunta da frente. Eu não falo. Então, eu vou considerar que alguns de vocês sabem. Gente, a passagem da Bíblia que Paulo está mencionando é a do maná. Vocês conhecem o maná, né? O maná é o pão que caiu do céu no deserto quando os israelitas estavam sem comida no meio do deserto. E caiu um pão do céu. E a Bíblia fala que caía um pão todas as manhãs, como um orvalho. E aí esse pão, ele é como se fosse um bolinho de mel, era doce. E aí eles escolhiam esse maná e por volta do meio-dia ele dissolvia com o sol. Todo mundo sabe a história do maná, pelo menos eu imagino que vocês saibam. Mas tem uma coisa muito legal sobre o maná, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. O maná, ele era um sistema equitativo. Olha só que legal, vamos ler essa passagem que fala aqui. O maná, ele tinha uma equidade nele. Está escrito assim em Êxodo 16. Disse-lhe Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Está na tela, né? Tá, né? Beleza. Porque eu não consigo ver.
Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes foi dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Cara, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Uma pessoa vai, recolhe e não tem de mais, e o que recolhe pouco não tem de menos? O que está acontecendo aqui, gente? Eu fui estudar esse assunto para entender. É um milagre mesmo? Assim, tipo assim, de uma pessoa que é um senhor de idade, um velhinho que vai lá recolher o maná, ele não tem, o chefe de família vai, não consegue recolher tanto, e aí na hora de comer ele passa fome, ele não vai passar porque vai aparecer comida. Como é que é? Então, assim, de duas uma. Tem duas opções. Tem gente que acredita que foi um milagre mesmo, que as pessoas, já era um milagre cair do céu, né? Então era um milagre também não faltar à mesa, para quem não conseguia recolher tanto, porque uns recolhiam mais do que outros. Agora, outros dizem que era um outro tipo de milagre, o milagre do compartilhamento. Quem recolhia bastante e conseguia pegar bastante, compartilhava com quem não tinha recolhido tanto. E assim, todos comiam o suficiente. E sabe por que eles compartilhavam? Porque não dava para estocar. O maná apodrecia. Passava um dia, apodrecia. Então não fazia sentido nenhum alguém fazer um estoque de maná para depois conseguir ganhar dinheiro vendendo com preço mais alto, quando tivesse uma oferta e uma demanda. Cara, Deus criou um sistema equitativo para os israelitas no deserto. Um sistema em que quem tinha recolhido muito, não tinha demais, não tinha excesso, e quem tinha recolhido pouco, tinha o suficiente. Em ambos casos tem um milagre, que é o milagre do equilíbrio. Pensa, cara. Pensa se você fosse um israelense, o Abraão, né? Abraão era rico, tinha centenas, milhares de gado. Chega no deserto, Deus dá o mesmo tanto de comida para todo mundo. É muito louco isso. Então todos tinham o suficiente. O modelo do maná, eu nunca vi ninguém falar disso, mas é um modelo muito interessante para a gente aplicar na igreja hoje. O que isso quer dizer? É o que Paulo falou, como está escrito, isso aqui. O que ele quer dizer? Não, de novo, eu repito, não que você que ganha mais, que você trabalhou, chegou a um cargo de diretor, trabalhou sua vida inteira, vai ganhar o mesmo tanto material de quem, não sei, está começando agora, estudando. Não é isso. A questão é, todos têm o suficiente. Esse é o foco do maná ser distribuído e Deus criar esse sistema. E esse é o foco da mensagem de Paulo para Corinto, que todos tenham o suficiente. Eu tenho um exemplo, eu tenho visitado algumas igrejas e eu tenho um exemplo muito legal disso, prático, né? Na pandemia, muita gente ficou desempregada, muita gente passou por necessidade. E eu fui uma vez falar numa igreja em Recife, igreja anglicana, Zona Norte. E o pastor, no almoço, me contou o que eles fizeram na pandemia. Naturalmente, muitas igrejas passaram por uma crise financeira, porque muita gente parou de ir na igreja, parou de contribuir, parou de ganhar, né? Então, muitas igrejas passaram por apuros. E eu perguntei para ele, como é que foi para você na pandemia? Ele falou assim, cara, deixa eu te contar um milagre. Eu falei, beleza. Aí ele contou assim, a decisão que eles tomaram foi de usar o recurso que eles tinham para pagar boleto dos membros da igreja que estavam em necessidade. Eles tomaram essa decisão. Eles falaram, cara, a gente vai suprir a necessidade de quem está precisando no nosso meio. E foram lá e pagaram. Aí a pergunta que eu fiz, e todo mundo na mesa queria saber, mas e aí, faltou? E ele falou assim, cara, é surreal como quando a gente começou com essa iniciativa de ajudar os membros da igreja, aconteceu várias coisas. Primeiro, que eles ficaram super constrangidos, super gratos de ver que o dinheiro da comunidade estava indo para eles. Segundo, que as pessoas começaram a ofertar mais, porque viram que os que tinham condição, viram que aquele dinheiro estava sendo para ajudar quem mais precisava. E ele falou, cara, ele falou, não fui eu, ele falou, o dinheiro que a gente deu para quem precisava foi exatamente o dinheiro que entrou de mais oferta, ou seja, a igreja, o balanço da igreja não foi afetado porque eles foram ajudar pagando conta de quem precisava. Cara, o que eu entendo disso é que rolou alguma coisa muito louca ali. Não estou falando que é um modelo que a gente sempre tem que seguir, né? Mas o que eu entendo disso é que o foco da equidade é o foco em que todos sejam supridos. E esse é um modelo muito interessante para a gente assumir como igreja.
Para a gente entender que em nosso meio não deve haver necessitado. Aqui eu estou falando de recurso, mas a minha mensagem hoje não é só recurso, gente. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Deus deu dons para a gente. Tem sido muito essa mensagem da economia do reino, dons diferentes para cada um. Talvez você não tenha dinheiro hoje, mas o que você tem repartido? O que você tem repartido com as pessoas aqui no seu meio? Tem gente aqui que eu tenho certeza que cozinha muito bem. Você tem repartido esse dom? Tem gente aqui que eu tenho certeza que joga bola muito bem. Você está indo no futebol na segunda? A gente está indo lá jogar e está sendo muito legal a comunhão que a gente tem tido. Como que você está usando? Como que você está colocando em prática aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com isso? Eu quero então falar sobre... Eu falei aqui da equidade do reino, a equidade da igreja, a equidade do maná. Essa equidade está em todo canto da Bíblia. E agora eu quero falar sobre a equidade da prosperidade. Eu quero bater de frente aqui com um tema que é falado nas igrejas. Eu faço isso com muito temor, mas que Deus me dê graça para falar desse assunto. Eu entendo hoje que, pode pôr a ilustração, a equidade da prosperidade, né? Eu entendo hoje que para o mundo moderno, ter uma vida próspera é sobre você alcançar riqueza, você ter sucesso, você ter bens, você chegar lá, né? Uma perspectiva puramente material e individual de prosperidade, ou seja, eu ganho e os outros não importa. Então é o indivíduo. Então, diante dos outros eu sou coroado como alguém que tem sucesso, eu sou próspero. Muitas vezes essa mentalidade tem entrado na igreja, gente. E a gente tem visto, quando alguém fala de Deus vai te abençoar, quando alguém fala de, como foi falado aqui, e é Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente entende, nada me faltará. Então é sobre mim. Mas a gente não vê a parte do preparas uma mesa, a gente não vê o compartilhar, a gente não vê a integralidade dessa prosperidade. Então eu entendo que a gente, na nossa cabeça, precisa ter uma mudança de mentalidade, que pode pôr aí o slide da figurinha. Uma vida próspera é sobre usar recursos terrenos para dar frutos eternos. É uma visão mais comunitária da prosperidade. É uma visão em que todos têm o suficiente. Então, se eu tenho, eu não quero ser próspero sozinho. Eu acredito que o reino de Deus coloca isso no nosso coração. E Ele empurra a gente para a gente repartir o que a gente tem. Porque se eu não reparto o que eu tenho, eu estou guardando para mim. E se eu guardo para mim, é só sobre mim então. Esse mundo fala isso, gente. Esse mundo é individualista. E eu bato muito nisso, cara. Reino de Deus não é individualista. Reino de Deus é comunitário. Reino de Deus é sobre a gente conseguir colocar à mesa aquilo que a gente tem. Essa mudança de cabeça eu tive quando eu li o Salmo 1, que diz assim: uma árvore dá fruto, o justo é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então, o justo prospera, prospera. Mas o que é prosperidade? Eu entendo que, aqui esse cara, John Collins, escreveu nessa Bíblia, e ele diz assim: uma árvore dá fruto não para si mesma, mas para outros. Assim, quando o justo prospera, não é apenas para si mesmo, mas ele é bem-sucedido em trazer benefícios a outros. Eu queria fechar com essa mensagem e depois eu quero falar o que Deus falou ao meu coração. Que prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Isso é ser próspero, é você, como o nosso pastor Tiago falou semana passada, abriu mão de muita coisa para que a gente estivesse aqui nessa igreja. Eu sou abençoado aqui nessa igreja, Tiago. Eu encontrei um lugar, cara. Eu encontrei esse lugar, cara. E olha que eu tenho 36 anos, filho de pastor, e já passei por muita coisa em igreja. E hoje estou aqui servindo, com o meu coração, dizendo o que passa dentro de mim, abertamente. Ser bem-sucedido em trazer benefícios a outros é o que a minha esposa faz todos os dias, e eu admiro muito ela. Como ela se dedica pelos meus filhos. Eu posso dizer que ela é próspera, viu? Ela não está aqui, ela está servindo nas crianças.
ela é próspera, porque ela está cuidando de gente. Não é por ela, não. Quanto mais eu tenho caminhado, gente, eu tenho visto que a caminhada cristã não é sobre ser protagonista, é sobre ser coadjuvante. É sobre diminuir para que ele cresça. E se a gente não entender isso, a gente vai viver a vida inteira achando que é para nós. O evangelho é meu, é para eu ser salvo e ir para o céu. Só que não faz sentido isso. O evangelho é nosso. O reino de Deus está entre nós. Eu quero dizer uma visão que um amigo teve e me contou essa semana. Esse amigo, ele não é de uma igreja... Cara, desculpa você está ouvindo isso se você é, mas eu acho que não é de uma igreja avivada. Ele disse para mim que ele nunca tinha tido uma visão antes. E ele já tem seus mais de 20 anos. Então, e ele falou, cara, eu estava num lugar orando, um monte de gente ali com o Espírito Santo movendo. Eu não sei, nunca aconteceu isso comigo. E eu tive uma visão. E eu quero compartilhar com você, porque você fala muito desse assunto. Então, toma aí. E mandou um áudio de WhatsApp. Na hora que eu ouvi, eu falei, pô, que legal, top, cara, legal. Mas aí hoje de manhã, orando, tomando banho, Deus falou, cara, fala isso para a igreja. E fez todo sentido com essa palavra. A visão dele foi a seguinte: ele viu um corpo de um homem muito grande, gigante assim, em que a cabeça dele estava acima do teto e a perna dele estava abaixo do chão, então só dava para ver o tronco dele no meio da igreja, assim, né? No meio de um templo. E esse ser, ele pegava o coração dele e ele dava e virava pão. E aí, quando ele falou isso, eu falei, caramba, Jesus é o pão da vida, né? Que lindo, né? Ele dá do coração dele virar o pão. Só que ele falou, cara, só que o que acontecia é que na igreja não tinha mesa, as mesas estavam quebradas. As mesas estavam quebradas. Sabe o que significa pra gente? Significa que muita gente não vai conhecer o pão da vida se você não viver em comunhão. Significa que muita gente não vai conhecer a Jesus, que veio para dar a vida dele, se você não preparar a mesa para comer com o seu irmão. Sabe por que isso é tão revolucionário, gente? Porque eu vivi a pandemia igual a vocês. E eu cansei de servir, gente. Eu cansei. Eu vivi a minha vida inteira servindo a igreja. E eu estava cansado. Eu fiquei quase uma década sem servir a igreja. Eu estava lá fazendo meus projetos. Eu fiquei 6 anos escrevendo esse livro, Economia do Reino. Eu estava lá com o coração no reino de Deus, mas eu não estava servindo a igreja local. Por quê? Porque meu coração estava cansado. Sei lá. Eu não estava com essa visão. A pandemia veio também. Cara, estou sendo bem sincero com vocês. O que eu quero dizer para você hoje coloca uma mesa, reparta o que você tem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do reino de Deus. É repartir o que você tem. Você pode falar, cara, mas eu não tenho muita coisa. Tudo bem. Aquele que tem 2 túnicas, reparta uma. Você pode falar, cara, eu não tenho nenhuma. Tudo bem. Você é bem-vindo em nosso meio. Quem tem 2, dê para quem tem nenhuma. Foi o que o Tiago falou semana passada. Mas o repartir é o coração estar aberto. O repartir é o coração estar disposto. O repartir é você entender que a vida não é só você. E que Deus te deu algo para você dar ao outro. Eu creio que a gente tem uma escolha diante de nós. A de viver com a prosperidade, o conceito de prosperidade desse mundo na nossa cabeça, individual, pensando apenas no meu benefício. Gente, eu não estou falando que você tem que abrir mão do seu emprego, acho que vocês estão entendendo. Claro que essa mensagem exige um pouco de maturidade para entendê-la, mas o que eu estou dizendo não é sobre a sua decisão de jogar fora o seu dinheiro, é só sobre a sua decisão de olhar o próximo como a você mesmo, é sobre a decisão do amor. E eu entendo que Deus está me chamando a isso, então é por isso que eu estou começando um ministério aqui na igreja. E que bom que tem um cara como o Tiago para chegar e falar assim, Mateus, e aí, mano? Vamos fazer, cara? Bora. É um cara que me empurra para servir ao próximo. Só que muitos anos, gente, eu ouvi alguém falando assim para mim, Mateus, você não está servindo no louvor, eu sinto falta, vai lá. E eu senti isso como um peso, cara. Como um peso. Essas palavras de Paulo, gente, são libertadoras. Receba isso na tua vida. Deus quer o que você tem, não o que você não tem. A contribuição é agradável de acordo com o que você tem, não o que você não tem. Você está em dificuldade, você está passando por
Cara, burnout, cansaço, tudo bem, cara. Tudo bem, você faz parte desse corpo. Mas se você hoje está aqui falando, cara, eu me sinto descolado. Eu não estou falando para você servir necessariamente aqui. Pode ser que o seu ministério seja para fora. Pode ser que seja lá no Hope. Pode ser que seja em outro país. Pode ser que seja um missionário. Não importa onde está o seu coração. Que o seu coração hoje, o meu também, não esteja na prosperidade material desse mundo. Que é olhar para o indivíduo. E olhar para o seu sucesso. Mas olhar para o bem-estar da nossa comunidade. Eu quero fazer uma oração. Eu não quero fazer um apelo no sentido de pessoas virem para frente, porque eu não quero expor ninguém. Eu não quero que ninguém se sinta exposto. Mas hoje a oração que eu senti de fazer com vocês é sobre se reconciliar com a comunidade cristã. Reconciliação com a igreja. Não reconciliação com Jesus, com o reino, porque eu vivi vários anos da minha vida reconciliado com Jesus. Eu não precisava orar para Deus eu não estava em pecado, fazendo coisas horríveis. Eu estava fazendo meu devocional, orando a Deus, tentando fazer o que é certo, mas não conectado com a videira, né? Não conectado com a igreja, com o corpo de Cristo. E o problema disso, gente, é que isso acaba mudando a nossa mentalidade para viver o individualismo, que é o que o nosso mundo mais tem hoje. Um monte de gente individualista. É o que as nossas igrejas mais têm hoje. Um monte de gente individualista querendo bênção. Quando que a gente vai entender? Quando que a gente vai entender o amor de Jesus, que se fez pobre para que fôssemos ricos? Quando que a gente vai entender que é sobre isso o reino de Deus? É desafiador para mim, gente, porque depois da pandemia eu criei um certo conformismo com ficar em casa e um pouco mais cômodo assim. Não saindo tanto, não abrindo tanto a casa para jantar, para almoço com amigos. Eu mudei um pouco, sabe? Eu tô aqui querendo dizer que eu quero mudar de volta. Eu quero melhorar nesse sentido, gente. Eu quero abrir minha casa. Eu quero estar mais próximo. Eu quero começar um ministério, não para eu dizer o que tem que ser, mas para aprender com vocês, para crescer junto, para servir a quem precisa, quem está desempregado, sei lá, para quem... Meu coração está nisso. E eu quero convidar aqueles que têm esse coração nisso também e que talvez você não saiba o caminho. Eu quero convidar você a simplesmente fechar os teus olhos e orar a Deus. E abrir teu coração diante dele. E colocar essas questões. Você pode ter passado por frustração na igreja, você pode ter passado por cansaço, burnout, todas essas coisas afetam o nosso envolvimento com a comunidade. Eu fui afetado. Eu estou sendo vulnerável aqui de dizer, eu fui afetado quando pessoas me podaram, ou me diminuíram, ou fizeram coisas ruins comigo, por ser filho de pastor, sei lá. Mas eu quero me reconciliar, não só com pessoas, mas com o conceito de viver em comunidade. Eu não quero viver sozinho. Se você tem isso no teu coração, ore a Deus, fala com Deus, entrega a Deus. E nesse momento eu quero convidar a pessoas que sentem que isso está superado na vida delas, que você venceu essa batalha, que hoje você, cara, entende que eu entendo viver em corpo, eu entendo o que é isso. Eu quero convidar você que entende isso e que isso está no seu coração, você já vive isso, a pedir direção a Deus para orar por alguém. A pedir direção, você pode tanto ir sair da sua cadeira e orar com alguém, quanto ficar parado onde você está orando por alguém, né? Então são essas duas direções que eu sinto de falar. Eu queria chamar o Thiago aqui para fechar esse momento e para orar com as pessoas, mas enquanto isso, você que está vivendo o corpo, você que está servindo, você que está dando, às vezes é cansativo, às vezes é puxado. Que Deus toque seu coração para entender o valor disso. E também para ver aquele que está hoje precisando dessa palavra, dessa força da comunidade. É tão precioso receber o abraço de alguém quando você está sentindo sozinho. É tão precioso. Eu posso até dizer que às vezes é mais precioso do que ganhar uma oferta, porque você sente o amor. Teve uma vez que tinha um apelo acontecendo e Deus falou ao meu coração: abrace aquela menina.
Cara, eu me senti, eu não vou abraçar. Era na Adoração Adoradores, o evento que o Massal organizava, uns 15 anos atrás. Deus falou no meu coração, abraça aquela menina. E eu me senti muito mal, eu era solteiro, eu falei, não vou abraçar. Eu dei aquele abraço bem de longe assim, mas eu fui e abracei. A menina começou a chorar. Eu não falei nenhuma palavra. Ela se converteu a Jesus. Se você tem isso no teu coração hoje, você está vivendo em corpo, eu acho que é isso, é compartilhar isso que a gente tem para aqueles que não têm. É repartir o que a gente tem. Repartir o amor, repartir os nossos dons, repartir o nosso serviço, repartir o nosso dinheiro, repartir o nosso tempo para aqueles que estão em nosso meio e estão precisando de ajuda.